Paz do Senhor, meus amados, eu sou o pastor Claride Matos e mais uma vez quero te convidar para estudarmos a Palavra de Deus em um tema que não é muito popular, nem muito agradável, mas é bíblico e, portanto, nós precisamos, como crentes em Jesus, que amamos o Senhor, estudar todas as doutrinas da Bíblia. Estou me recordando que Paulo disse aos anciãos de Éfeso, lá em Mileto, na passagem de Atos capítulo 20, lá pelo versículo 28, mais ou menos, ele disse que nunca deixou de anunciar para eles todo o conselho de Deus. Portanto, a gente não deve recusar nenhum assunto bíblico. E hoje que eu digo nesta semana, nossa escola dominical propõe estudarmos sobre a realidade bíblica do inferno. Repito, não é agradável, mas necessário, porque biblicamente Jesus falou, por exemplo, mais a respeito do inferno do que do próprio céu, comparativamente ou proporcionalmente, conforme dizem alguns estudiosos. E outros dizem que das 1.850 palavras diferentes que Jesus utilizou, 13% delas está referindo-se ao inferno. Portanto, uma porcentagem realmente significativa. E quando a Bíblia Sagrada repete um tema, um assunto, é porque isto realmente é importante. Isso nós podemos ver nas interpretações proféticas, por exemplo, do José, interpretando o sonho do faraó. Ele disse, quando Deus deu duplamente ou de forma duplicada, porque o assunto é sério ou é urgente. Então, quando algumas coisas se repetem na Bíblia, é porque é importante. Certo? Não é apenas preencher espaço, como alguns fazem em nosso tempo hoje. Não, Deus sabe o que faz. Portanto, é necessário que conheçamos o inferno. Bom, nesta jornada que estamos empreendendo de estudos na Palavra de Deus, falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade, perseverança até chegarmos ao céu, que é o tema geral do trimestre, já passamos por vários temas, como, por exemplo, o início da jornada, a escolha da porta estreita e a larga. Já falamos sobre o céu como destino do cristão, falamos sobre como se conduzir nessa jornada para o céu, as armas espirituais, mas antes disso falamos sobre os inimigos também que o cristão irá enfrentar durante toda a sua vida. Isso é natural, é normal, realmente eles haverão de aparecer na vida do cristão, ou para contrapor-se. E é preciso ter as armas espirituais, nós já estudamos sobre isso também. Falamos sobre o perigo da murmuração, pecado da murmuração, confessando e abandonando o pecado, foi um tema que nós já abordamos. Resistindo à tentação, também abordamos. Desenvolvendo uma consciência cristã, foi o tema da aula passada. E hoje, então, a realidade bíblica do inferno. Já estamos quase chegando ao final deste trimestre, restam-nos, passando apenas mais 2 lições, falando da bendita esperança, a marca do cristão e a cidade celestial. Mas hoje focaremos de uma forma, encerrando um ciclo de estudo sobre pecado, sobre perigos, sobre jornada, e hoje então culminando na realidade bíblica do inferno. E um dos versículos, meus queridos, que mais fala claramente, embora a palavra inferno literalmente não apareça nele, mas a ideia está ali intrinsecamente nas duas figuras de linguagem, ou na figura de linguagem que aparece aqui. Estou me referindo a Mateus 25:41, que diz o seguinte: então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, ou amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este versículo faz parte de um julgamento futuro, alguns chamam de julgamento das nações, outros, mais apropriadamente até, chamam de julgamento dos gentios, das pessoas que estarão lá naquele momento, no final da grande tribulação, antes de começar o milênio, quando então essas pessoas serão julgadas com base no tratamento que deram aos judeus durante o período terrível da grande tribulação. Esse é o contexto. Por esse motivo é que o versículo 41 começa com
com uma conexão, né, com um conectivo, com esta conjunção de tempo, mas também falando do modo, ligando, na verdade, ao que vem no contexto. E o contexto começa no versículo 31 e vai até o final, praticamente, deste capítulo 25 de Mateus. Mas nós destacamos o 41 como texto-chave, como texto ouro para esta lição, por conta, especialmente, deixando até um pouco o contexto profético, escatológico ali, referido do julgamento das nações ou dos gentios, mas focando a questão do inferno propriamente dito. Então percebam que o termo inferno não aparece, mas diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é uma das designações que Jesus dá para o inferno, que foi preparado, disse Jesus, para o diabo e seus anjos. Ao fazer esta leitura, costumo eu sempre enfatizar aos meus alunos e ouvintes nas pregações, nas aulas, que o inferno ou o fogo eterno está preparado não para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas por que então tantas advertências para que o ser humano evite ou pelo menos aceite a Cristo, por exemplo, para evitar essa perdição eterna, que é outra expressão que nós costumamos utilizar nas pregações, nas mensagens que pregamos? Bom, amados, é que o ser humano, quando despreza a palavra de Deus, a orientação do céu, despreza Jesus como Salvador e Senhor, ele automaticamente estará servindo o outro, né? Ou seja, o inimigo. E quem vai servir o inimigo vai acabar ficando com ele, né, na eternidade. Ou seja, se você anda com ele aqui, a eternidade estará com ele. Quem anda com Cristo estará onde Cristo está. Quem anda com Satanás ou serve ao diabo vai para lá. Então o inferno foi preparado para o diabo, diz literalmente aqui, e os seus anjos, aqueles anjos caídos, sobre os quais, um grupo de anjos, aliás, sobre os quais não se lê nenhum tipo de redenção ou de possibilidade de perdão. São aqueles confirmados por conta da sua rebelião, mencionada em alguns textos, como por exemplo Apocalipse 12. Ok, meus amados? O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Até aí não há nenhuma novidade, porque a gente constantemente ouvimos. Aliás, as pregações têm sido um tanto raras quanto a esse tema, como eu disse, não é muito popular. Mas sempre que ouvimos sobre o inferno, nos vem à mente essa conotação de dor, de agonia, de desespero, de local sem saída, de uma prisão, na verdade. E efetivamente e biblicamente é isso mesmo. Tá? Bom, a realidade do inferno é um alerta para nós, ao longo de nossa jornada, nós que estamos andando para o céu, nesta carreira que nos está proposta, é importante que fiquemos atentos para as coisas do céu, para os alertas divinos, e é bom que atentemos, como diz o autor da carta aos Hebreus, por exemplo, capítulo 2 e versículo 3, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, pessoalmente, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram? É a pergunta intrigante que ele faz, o autor, ou o escritor da carta aos Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É importante desde agora que pensemos seriamente na nossa salvação. Se você já é um salvo em Cristo, valorize cada vez mais este evento maravilhoso que aconteceu na sua vida, que foi quando Jesus te salvou. Se não é ainda salvo, se não tem ainda certeza dessa salvação, ainda há tempo e oportunidade. Abra o seu coração, aceite a Cristo como Salvador e então tudo se tornará mais claro. Não quer dizer que todos os problemas se desvanecerão da sua vida, não, mas ao contrário de antes, Deus estará te dando muito maior graça para resolver os problemas, para suplantar as lutas e vencer. Glória a Deus. Certo, amados? Então a lição de hoje é essa realidade
do inferno. O texto que nos serve de base vai então lá do capítulo 25 de Mateus, do 41 ao 46, que, como eu disse, faz parte do julgamento das nações, ou julgamento dos gentios, lá naquele tempo, como já disse, final da grande tribulação. Pense nisso. O verso 41, que nós já lemos, fala então dessa possibilidade, desta realidade, melhor dizendo, da condenação daqueles que andam com Satanás, irão para o inferno. Lago de fogo, diz aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu agora quero enfatizar a frase preparado para o diabo, não é pelo diabo, porque ainda se tem religiosamente aquela ideia de que o inferno é a casa de Satanás ou seu escritório ou ainda a sede do seu governo. Não é nada disso que a Bíblia ensina. Tá? A Bíblia Sagrada vai dizer em Apocalipse 20 e versículo 10 que o diabo, tanto quanto seus anjos e todos aqueles que o serviram aqui na terra, irão para um tormento eterno. O diabo também. Ele não vai ser o rei do inferno. Em nenhum lugar das Escrituras ele é apresentado como rei do inferno. Ele é apresentado presentemente como príncipe deste mundo, por exemplo, por Jesus, 3 vezes no Evangelho de Mateus, né, 12, 35, 36, lá no 16, 11 de João também. E por Paulo ele é apresentado como príncipe das potestades do ar, em Efésios 2, 2, e como Deus deste século. Então ele está agindo neste século, o inferno literal e final ainda está vazio, não há ninguém lá, e será inaugurado com a besta e o falso profeta, conforme lemos em Apocalipse capítulo 20. Tá certo, amados? Mas esse é um assunto bem mais amplo e nós vamos tentar focar aqui no roteiro da lição, tá? O versículo 42 desse Mateus 25 diz: porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe dirão, também porque no contexto, como eu disse, que começa lá no versículo 31 desse capítulo, você vai encontrar aqueles que assistiram, né, que deram assistência a ele, disse Jesus na história. É uma parábola, na verdade, isso aqui. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro ou nu, ou enfermo e na prisão e não te servimos? Resposta de Jesus: então lhes responderá, dizendo, o mestre divino, né? Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes, aqueles que estavam à sua esquerda, para o tormento eterno. E percebam então que lá no versículo 41 se fala de fogo eterno. Aqui no 46 se designa este lugar, o inferno, como tormento eterno. Mas aí diz no contraponto que os justos, aqueles que andaram com Cristo em todos os momentos da vida, agora na dispensação da graça, durante a grande tribulação também, estes irão para a vida eterna. Então, no contraponto do tormento eterno, nós temos vida eterna. E aqui já começa-se a desmoronar aquelas interpretações, achando que o inferno não é algo literal e muito menos eterno, que vai ter fim, que o sofrimento das pessoas, ou seja, que os seres humanos serão extintos e o próprio Satanás. Na verdade, a Bíblia fala claramente em muitos textos sobre o tormento eterno, porque se não for eterno o tormento, a vida também não pode ser eterna para os salvos, para os justos. Os justos irão para a vida eterna, mas os perdidos, ou seja, aqueles que foram considerados que não cumpriram com as designações da palavra de Deus, não aceitaram a Cristo, viveram contra ele, aliás, serão levados ou mandados ou jogados ou lançados, aí sim,
no tormento eterno. Irão estes para o tormento eterno. Por que irão para lá? Resposta é por conta de seus atos. Não é que Deus tem preferências por alguém ou coisa do gênero. Não, é que as pessoas serviram ao diabo, serviram a Satanás. E especificamente esse trecho todo, esta perícope de Mateus 25, do 31 até o 46 aqui, como eu disse, fala de um momento futuro escatológico de julgamento. E a base desse julgamento é encontrada na maneira como estas nações ou estas pessoas, meus amados, trataram Israel, os meus pequeninos, como diz Jesus no 45, quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. Eu sei que boa parte de todos nós já aplicamos esse versículo para a época da igreja, para este tempo, e os pequeninos aqui são naturalmente, numa concepção, os crentes em Jesus, mas efetivamente Jesus está falando do tempo da final da grande tribulação e está julgando essas pessoas e representantes das nações ali presentes em relação ao tratamento que deram a Israel, os seus pequeninos irmãos. Certo, meus amados, é o versículo 46 que nós acabamos de ler aqui. Estes irão para o tormento eterno. O versículo 45, relendo, diz: Então o rei responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Tá certo? Ok? Então tá aí, amados, a realidade do tormento eterno. Como eu disse, a lição não tem por propósito estudar a escatologia ou interpretar essa parábola ou esta história que Jesus contou aqui, ou este julgamento futuro, mas simplesmente falar sobre a realidade do inferno, que é o tema da lição número 11, a realidade bíblica do inferno. Por mais que alguns não acreditem mais no inferno, ou não acreditem nem sequer nas outras doutrinas bíblicas, porque há aqueles que não admitem que a Bíblia Sagrada seja inspirada por Deus. Se não é inspirada, então as doutrinas podem ser entendidas de várias formas, de formas interpretativas diversas e etc. Então, aí vamos encontrar várias correntes de pensamento, de filósofos, mesmo de teólogos liberais e humanistas, filósofos humanistas e teólogos também humanistas, que interpretam a seu bel prazer. Consequentemente, não irão levar a sério as doutrinas da Bíblia. E as doutrinas, repito, uma delas é sobre o inferno. Bom, vamos lá então. Inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento, como já dissemos. Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o próprio apóstolo Paulo. Certo? Então Jesus realmente foi a pessoa que mais falou a respeito do inferno nos evangelhos, no tempo em que esteve na terra. Isso é um alerta, naturalmente, para todos os seres humanos e para todos nós que somos crentes em Jesus também. Assim que estamos em Cristo, estamos naturalmente alcançamos a posição, o status de salvos, ou seja, de libertos ou ainda de não condenados, ou aqueles sobre os quais não pesa nenhuma condenação, conforme lemos em Romanos 8:1. Porém, é motivo de estarmos sempre alegres, felizes e agradecidos a Deus pela obra maravilhosa de libertação que Ele nos fez em Cristo Jesus. Aleluia. Então, aqui está, este é o propósito desta lição, estudar. No tópico 1, falamos sobre o pensamento humano a respeito do inferno, porque nós precisamos passar por esta concepção humana para entender melhor a doutrina bíblica do inferno e, repito, valorizar muito mais aquilo que Deus em Cristo Jesus fez por todos nós. Aí a lição vai trazer o posicionamento, o entendimento de filósofos e também teólogos que têm uma mente cauterizada. A expressão usada aqui pelo autor, cauterizado, tem a ver com uma consciência adormecida ou queimada ou ainda endurecida, que não sente mais as coisas de Deus, a presença de Deus, não acredita mais efetivamente
naquilo que Deus propõe. Tá? Os que vivem, portanto, numa incredulidade, que é o oposto da fé verdadeira, e estão dominados pelo poder das trevas, ou Deus deste século, como Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. São estes, né, os filósofos e teólogos fazem parte desse grupo de pessoas cauterizadas, ou seja, cegadas pela ação maligna. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores atuais, com o desenvolvimento da mentalidade humana, com os padrões que nós hoje alcançamos de civilidade, de civilização, né, etc. E também não seria compatível com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Mas eles são o quê? Humanistas. E como age o humanismo? O humanismo tem o homem como centro e não Deus. Portanto, o que Deus falou não é o que mais pesa, e sim o que eu vou sentir ou analisar as questões do prisma puramente humano. Então, esses teólogos realmente pecam mesmo. Teólogos modernos e pós-modernos negam, portanto, em consequência, né, de não acreditarem que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, negam as doutrinas do inferno. E acham que é incompatível, repetindo, com os valores, aquele desenvolvimento que alcançamos, ou então a própria natureza de Deus. Porém, a Bíblia, como já dissemos, fala exaustivamente do inferno. Esses teólogos liberais dizem que inferno trata-se de uma ideia pagã que deve ser erradicada da Bíblia, que não está na Bíblia, mas está sim, e abundantemente. Outros chegam a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por um tempo determinado, um tempo provisório, depois deixarão de existir ou serão de lá expurgados para viver a eternidade. Durante esse período seriam purificados. Não há essa ideia na Bíblia Sagrada. Não existe um chamado período probatório após a morte. Sagradas Escrituras nos dizem em Hebreus 9:27, não custa lembrar, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo e nada mais. Nada mais, né? Não há nenhuma abertura para este tipo de pensamento, mas os liberais ficam literalmente procurando esses ensinos estapafúrdios por aí afora, sem fundamentação bíblica. Bom, a lição também vai falar de um outro problema seríssimo, um desvio doutrinário, sei lá, uma heresia chamada universalismo. E o que basicamente isto ensina? Ensina que no fim das contas, todos serão salvos. Os criminosos mais cruéis, assassinos frios, junto com os crentes que viveram uma vida inteira de piedade, fugindo do pecado, como diz a Bíblia, aconselhando, né? O caso de Jó, por exemplo, e o aconselho de Paulo a Timóteo, fugir do pecado, e assim vai, né? Vigilância constante. Então essas pessoas todas seriam recolhidas no céu por conta de que há um universalismo. Uma coisa é dizer que Deus ama a todas as pessoas. Outra coisa é dizer que Deus vai recolher no céu as pessoas do jeito que estão. Não é isso que a Bíblia ensina. Apesar de Deus amar realmente, conforme João 3,16, a todas as pessoas do mundo, nem todas as pessoas serão salvas, conforme a Bíblia revela, porque depende da atitude ou da aceitação do pecador. Deus nos fez com livre escolha, poder de escolha, livre-arbítrio, e então as pessoas que aceitam voluntariamente a salvação, o plano de redenção, é que serão salvos, estarão com Deus na eternidade. Então o universalismo ensina que finalmente no frigir dos ovos, como se dizia antigamente, né? No fim das contas, todo mundo será recolhido no céu. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus. Essa é uma frase comum, utilizada por muita gente que quer justificar sua vida pecaminosa e a
entender ou justificar a sua não necessidade de aceitar a Cristo, ir para uma igreja, servir a Deus, etc. A frase é comum. Tá? Também sou filho de Deus. Você é criatura de Deus. Filhos são aqueles que aceitam a Cristo, conforme João 1, 11 e 12. A Bíblia Sagrada diz que veio para o que era seu, os seus não aceitaram, mas tantos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser feitos filhos de Deus é aqueles que estão em Cristo Jesus e o aceitaram como Salvador. Bom, por não acreditar, amados, na inspiração da Bíblia e que finalmente todo mundo vai ser salvo, então eles também não acreditam no inferno. É básico, né? Então não existe um inferno de punição para quem comete os pecados grosseiros ou não aqui, ou seja, servindo a Satanás. Então eles não acreditam. E aí o Paulo, por exemplo, alerta fortemente, e a lição aborda este fato no subtópico 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude, falsidade de muitos intelectuais cristãos que cometem esses desvios doutrinários e naturalmente vindo de encontro ao claro e cristalino, aliás, ensino da palavra de Deus sobre várias doutrinas, e uma delas é o inferno. O que eles transformam é exatamente, o que eles fazem, na verdade, é transformar a verdade de Deus em mentira, como diz Paulo em Romanos 1, por exemplo, né, vários versículos ali. Não por acaso, Paulo, por exemplo, escreveu que essa gente vive só de aparência, tem uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Esse é um versículo muito importante que encontramos em 2 Timóteo 3,5. É certo, meus amados? E o Senhor Jesus diz em Mateus 7,15 que muitos religiosos desses são como lobos ferozes, né, no meio das ovelhas, transvestidos e enganando as pessoas. Eles apostataram da fé por obedecer a espíritos enganadores, diz Paulo em 1 Timóteo 4:1, tendo as suas mentes cauterizadas, explica a mente, ou seja, a consciência, na verdade, cauterizada, queimada, né, endurecida, e não acusa mais nada. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos esses alertas apostólicos, ou seja, os sinais indicativos da proximidade da volta de Cristo ou do fim dos tempos estão patentes em nosso tempo, meus amados. Aqueles que descreem da Bíblia desfazem-se de muitas doutrinas ou distorcem, na verdade, fundamentais doutrinas da palavra de Deus. E uma delas é o inferno, porque se não acreditam na inspiração bíblica, não irão acreditar nas doutrinas dela, como já vimos. Tá? Se acreditam no universalismo, não tem por que ter inferno, porque todos finalmente serão salvos. Aí está esta realidade que nós estamos vivendo hoje. Que Deus então nos ajude, né? Paulo menciona uma coisa interessante também, neste 2 Timóteo 3,8, que é lembrando lá de Janes e Jambres. Aliás, é a única referência aqui, né, sobre os magos do Egito que resistiram a Moisés, está em Êxodo também 7:11. Enquanto Moisés operava aqueles sinais indicativos da presença de Deus perante Faraó, os magos do Egito também faziam milagres e foram acompanhando Moisés numa paralela, né, até uma certa altura. Até quando Deus, por exemplo, transformou pó que Arão lançou ao ar em piolhos, aí eles ficaram para trás e reconheceram que era o dedo de Deus. Mas eles resistiram a Moisés. Assim também, muitos hoje resistem à verdade, diz Paulo, em 2 Timóteo 3:8. E resistem à verdade, ou tentam resistir, através da mentira, da falsidade, das fakes, né? As fake news. Tá bom, amados? Então esse é o primeiro ponto da lição, falando sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Um pensamento distorcido. Há muitas piadas sobre o inferno, a banalização de tudo isso, e aí vai. Ou então o terror. Então, tem os dois extremos, aqueles que motejam, né, que criticam, que zombam, e há aqueles que vivem aterrorizados por conta do inferno, por desconhecimento, pura ignorância da doutrina bíblica do inferno. É verdade que o inferno é terrível, é um local de dor,
como diz a nossa verdade prática, né, desta lição, inferno é lugar real de agonia, desespero, dor, isolamento e uma série de outras coisas mais. Certo, meus queridos? E a ausência de Deus, a separação eterna de Deus, tá? Então é um lugar real e, consequentemente, as ideias humanas vão nessas duas linhas, basicamente, de pensamento. Aqueles que zombam, aqueles que descreem completamente e aqueles que vivem aterrorizados. Não precisamos viver assim, porque Cristo veio para nos libertar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E o perecer ali é ir para o inferno. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É um perecimento eterno para os perdidos, mas é uma vida eterna para aqueles que estão em Cristo. Amém? Então, glorifique a Deus se você está em Cristo. O tópico 2 da lição, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então, já que nós vimos na parte 1, pensamento humano, agora veremos o que a Bíblia realmente, ou como é que as palavras de Deus apresentam. A lição vai nos trazer, em seu comentário, os termos mais clássicos da língua hebraica e grega sobre o inferno, tanto no sentido específico, como também os derivados, né? Por exemplo, temos o Sheol, que é um termo hebraico do Antigo Testamento, significando literalmente, ou trazendo, né, essa significação, o conceito de mundo inferior dos mortos, lugar dos mortos. Às vezes traduzida em nossas, e isso é um grande problema, aliás, porque algumas de nossas versões traduziram como sepultura, mas sepultura não tem a ver com espírito e alma, sepultura tem a ver com o corpo apenas. Certo? Mas aí está, ela também significa, essa palavra Sheol, às vezes traduzida como sepultura, outras e a maioria das vezes traduzida literalmente como inferno, e também cova. Cova, de novo, tem a ver com corpo físico. Bom, a palavra traz a ideia para morada dos mortos também no Antigo Testamento, lugar em que não tem retorno. Esta palavra, meus amados, aparece 65 vezes, segundo os estudiosos, né, no Antigo Testamento. Sepultura é lugar para onde os mortos iam, mortos, no caso, o corpo, mas figuradamente é o lugar dos mortos, parte imaterial também. Isso pode ser lido no livro de Jó, também no Salmo 16, Isaías 38. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmo 16 fala desse resgate, 49 também fala do preço que se pagará por esse resgate. Os ímpios, porém, não são resgatados de lá. Isso nos informa o livro de Jó, por exemplo, e o Salmo 9. Os ímpios serão lançados no inferno. Literalmente, nós temos esta expressão duríssima no Salmo 9:17. Agora observe que são os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles irreligiosos, aqueles que não deram crédito a Deus, a sua palavra, a sua revelação. Certo? Ímpios com o I forte, né? Sílaba I, sílaba inicial forte. Então vejamos aqui 9:17 de Salmos, que diz literalmente o seguinte: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, as pessoas não valorizaram ou não valorizam enquanto pode, enquanto tem tempo e condições, a Deus e sua palavra, e sua revelação, e sua mensagem, então um dia terão que se defrontar com o destino final que será terrível, o inferno. Serão lançados no inferno. Essa ideia então aparece no Antigo Testamento, em vários lugares, tá, meus amados? Aqui estamos vendo Salmo, por exemplo, e também o livro de Jó. Salmo 55 e o versículo 15 diz o seguinte: a morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. De novo, o ímpio, a pessoa irreligiosa, que não temente a Deus, é um salmo chamado Salmo Imprecatório, onde o salmista está desejando que isso aconteça com os ímpios, porque eles não querem nada com Deus, então que eles colham o que estão plantando. É basicamente essa ideia ali.
Bom, ainda no Novo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se encontrava patente, se encontra, né, no Antigo Testamento patente, tá? Pessoas vão para o Seol. A respeito disso, a Bíblia Sagrada, como vimos aí em alguns textos desses, deixa muito claro um termo, né, hebraico que significa o lugar dos mortos, para onde iam as pessoas, e traz essa ideia, esse conceito de castigo, tá certo, para os perdidos. No Antigo Testamento, então, amados, concluindo aqui esse ponto, tá, a doutrina sobre o Sheol é a de que realmente o homem, ao morrer, não tendo a salvação, irá para esse lugar de sofrimento. Já os justos irão para um outro lugar, que é mencionado como, por exemplo, em Lucas 16 é chamado já no Novo Testamento de seio de Abraão. Reunir-se aos seus pais é uma expressão bem presente na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento para aqueles que viveram com Deus e assim verificou-se, né, que não perderam a fé, que continuaram firmes na fé em Jeová. Davi usou esse termo, também os patriarcas igualmente, Jacó é um deles. No Novo Testamento, então, repetindo, no Antigo Testamento nós temos a palavra hebraica Seol, que designa o lugar dos mortos. Não há, portanto, um texto claro, muito claro, no Antigo Testamento, a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Basicamente, então a doutrina do inferno no Antigo Testamento ela não é muito ampliada, não é muito clara. É só quando chegamos no Novo Testamento que as coisas começam a melhorar no sentido de entendimento. Que aí nós vamos ter essa noção de uma divisão ou de um ambiente onde está dividido esse ambiente entre o lugar dos perdidos e muito longe e acima, um lugar onde ficavam os salvos, os remidos. Mas repetindo, no Antigo Testamento não há esse ensino sobre a divisão do Seol. É no Novo Testamento que vamos ver isto. Em Jó 24, lá no versículo 19, nós temos também uma expressão interessante sobre Seol. No original é Seol, mas em geral traduzida como inferno em nossas Bíblias. Vamos ver rapidamente aqui, meus amados, essa expressão do Jó 24 e versículo 19, sobre essa questão de que estamos tratando na lição. O versículo 19 então diz assim: a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. Então, de novo, o Seol com a ideia de recebendo só os ímpios, não os salvos. É uma ideia de condenação. Assim como a secura, como o calor derrete as águas da neve, assim a sepultura também faz com os que pecam, aqueles que pecaram. Naturalmente não é uma sepultura física para o corpo, mas é o lugar onde vai a alma e o espírito dos perdidos. Tá? Bom, a lição então, resumidamente, falou isso sobre o Seol do Antigo Testamento e aborda também inferno no Novo Testamento. 3 palavras aparecem aqui: inferno, Hades, ou Hades, com H, e que é a mesma palavra Seol. Seol é no hebraico, Hades designa o mesmo local. Mas as 3 palavras são Hades, Tártaro, ou Tartaró, e Geena ou Geena. São as 3 palavras. Todas elas são traduzidas normalmente em nossas Bíblias como inferno. E aí nós temos uma grande dificuldade de entendimento ou de interpretação, porque não se sabe se a referência, a não ser que se consulte o contexto e às vezes até a língua original, para saber se é o Hades, que é o lugar intermediário, ou se trata do Tártaro ou da Geena, que Geena é o inferno final,
o lago de fogo. Gênesis se identifica como um lago de fogo. Já o Tártaro é o mais profundo do abismo. E é mencionado uma única vez lá em 2 Pedro 2 e 4. Bom, a palavra Hades, a lição vai explicar que significa lugar de castigo já. Apesar de ser um local intermediário, nós temos informações na Bíblia de que já é um lugar de sofrimento. Apesar, repito, de não ser o inferno final, não ser ainda o inferno final. Em Mateus 11, 23, temos uma palavra aqui sobre isto. 23, que diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então a palavra inferno aqui, nesse Mateus 11, 23, Lucas 10, 15 e 16, 23, é a palavra Hades, e não o inferno definitivo. Outro exemplo é Mateus 16, 18, onde Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali não é o inferno definitivo, mas é o Hades, local dos mortos. Certo, amados? Lucas 16, 23 faz parte daquela história de Jesus que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro. O rico, estando em tormento, viu, diz o versículo 23, viu ao longe, olhando, levantando os olhos, ou seja, ele olhou para cima. Portanto, esse compartimento, alguns entendem que o Hades tinha dois compartimentos, um compartimento para os salvos e outro para os perdidos, mais embaixo. Então, lá o rico estava lá perdido, morreu sem Deus, sem salvação. Então ergueu os olhos, o que prova que o paraíso, o seio de Abraão, ficava num nível acima. Há outros que entendem que são dois locais totalmente diferentes, que o Hades é só para gente que morreu sem Deus, sem Cristo, sem salvação, e que o seio de Abraão é outro ambiente, é outra situação. Tanto é que há um abismo, diz o texto, intransponível, porque o rico pediu que Lázaro transpusesse esse abismo para vir confortá-lo, colocar água na boca, porque ele estava sentindo secura, atormentado já naquela chama, no calor, etc. Então o próprio Hades já é um lugar de sofrimento para quem lá está provisoriamente. É uma antessala do inferno. Não é um inferno definitivo, tá bom? Mas, repito, há quem entenda que é apenas um compartimento que, com a morte de Cristo, no entendimento clássico da teologia, da escatologia, aliás, nós sempre aprendemos que esse local, chamado Seio de Abraão, também conhecido no Novo Testamento como paraíso, foi levado para as alturas, baseado em Efésios, quando a Bíblia diz que Jesus descendo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá certo, amados? Então, aqui a palavra Hades, e repetindo, não é inferno definitivo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida física aqui, conforme Mateus já mencionado, 16, 18, Atos 2, 27, Apocalipse 1, 18, onde Jesus diz: eu estive morto, mas revivi, e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno ali é Hades também. Tenho as chaves, tenho a autoridade. A chaves simboliza a autoridade. E é daí que muitos pregadores e pessoas entendiam que o diabo, que Jesus foi até o inferno, tomou a chave do diabo e etc. Na verdade, o diabo nunca teve a chave do inferno, nem ele está em lugar nenhum, a não ser em Apocalipse, é que o diabo aparece associado ao inferno. Ouça bem. Você pode vasculhar a Bíblia, você não vai encontrar. Ele aparece, por exemplo, no livro de Jó, mencionado ele pelo menos 2 vezes em reuniões no céu, diante do Deus Todo-Poderoso. Então ele está solto, livre no universo. Efésios 2 nos revela que ele é o príncipe das potestades do ar, no atual presente momento. É isso aí. Mas ele será assim aí precipitado, conforme Apocalipse 20, versículo 10. Aí sim, precipitado do inferno, definitivo. Mas o Hades aqui não tem a ver com Satanás, tá? E aí a segunda palavra, como eu disse, é Tártaro. Tártaro no grego lá.
traz a ideia, esta palavra traz a ideia de um abismo mais profundo, seria o mais profundo desse abismo. Também traduzido às vezes por entendido, né, que é como inferno, mas na verdade é um abismo, é o abismo, onde, por exemplo, o diabo será aprisionado durante o milênio, não é isso? O anjo vai descer do céu, lá no Apocalipse 19, vai prender o diabo e selar ele no abismo, de onde também surgirão algumas pragas, gafanhotos, por exemplo, lá, a quinta praga, quinto selo, né? Uma das pragas, enfim, do Apocalipse, fala de demônios saindo desse abismo. E 2 Pedro 2,4, que é a única menção sobre Tártaro, fala de anjos caídos que lá estão presos, que possivelmente serão, mediante lá, se não falha a minha memória, na quinta taça eles subirão à terra, tá? Para o período da grande tribulação. E a palavra Geena, finalmente, a terceira palavra grega, que é traduzida em nossas Bíblias por inferno, repito, olha a confusão que muitas pessoas acabam fazendo, né? Hades é o lugar intermediário, não é o inferno definitivo. O Tártaro fala do abismo, um local em que anjos caídos, como acabamos de ver em 2 Pedro 2,4, estão presos e serão soltos durante a grande tribulação, e o próprio diabo será preso ali durante o milênio também. Agora a terceira palavra é Geena, que aparece 12 vezes, tá, no Novo Testamento, e significa castigo eterno, literalmente. É uma palavra que deriva do termo hebraico, atrelado das expressões hebraicas, do hebraísmo e tudo mais, atrelados literalmente a um vale que existe ao redor de Jerusalém, no sentido lado oriental da cidade, na verdade, chamado Vale de Rinom, lado oriental ou sul de Jerusalém. Conforme passagens do Antigo Testamento, como 2 Reis, mencionado na lição, 16:3, 21:6, ali nesse vale se faziam sacrifícios a uma divindade amonita chamada Moloque. E esse deus, essa divindade, esse ídolo pagão recebia ou era servido com sacrifícios humanos. Filhos foram sacrificados, e aqui está a menção. 2 Reis 16, a lição menciona. Não por acaso o profeta Jeremias chamou esse vale de Rinom como vale do julgamento. No tempo do Novo Testamento, este vale, esta região, tornou-se lixão da cidade. E então, no lixão, você sabe, constantemente havia e há, até hoje em muitos lugares, fogo e algo apodrecido, restos, né, de coisas em decomposição, e portanto o bicho. A ideia então que Jesus traz de o fogo não se apaga e o bicho não morre é nesse sentido, de algumas coisas apodrecendo, outras queimando, essa ideia de sofrimento, de sujeira, de imundícia e de tudo mais. O vale do filho de Rinom. Então no Novo Testamento, esse lugar que queimava constantemente, repito, o lixão da cidade, traz a ideia bem vividamente para o povo sobre o castigo eterno, fogo eterno, ou ainda, né, julgamento final, ou ainda o fogo inextinguível, ou fornalha acesa, também tem essa expressão. Em Mateus 23, por exemplo, 33, fala-se de inferno, traduzido como inferno, mas aponta para esse castigo final. Aqui sim é o inferno definitivo, e é para lá que o diabo será lançado. Vou repetir, o diabo não é o rei do inferno, ali o inferno não é a casa dele, nem o escritório dele, e nem a sede do seu governo. Ele não governa ali, ele vai ser punido lá. É o que diz nos Apocalipse capítulo 20 e versículo 10, por exemplo, que é um texto maravilhoso para esclarecer esta realidade que nós até hoje ouvimos, né, de muitas pessoas, e pessoas sinceras, mas que é uma ideia errada de que o diabo é o rei do inferno, que etc. Está esperando as pessoas caírem lá para cutucá-lo com um tridente, cozinhá-lo no tacho e coisas desse gênero. Nenhuma dessas coisas está na Bíblia a respeito do diabo. Aqui está escrito, Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Esse é o Geena,
inferno final, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Como amenizar uma expressão dessa? Como alguns tentam. Não há como amenizar. Elas são fortíssimas e se aplicam ao diabo, o falso profeta e o anticristo, né? A besta. Que Deus nos ajude, que compreendamos plenamente essa realidade, que preguemos mais o Evangelho, porque multidões estão a caminho deste inferno definitivo. Não tem ninguém no inferno, tá bom? Você pode até estranhar essa expressão, mas na verdade não. Quem morre hoje vai para o Hades, lugar intermediário, aguardando o dia da ressurreição. Porque o homem pecou em corpo, alma e espírito, e só quando ele ressuscitar, assumindo novamente seu corpo, é que será julgado no juízo do trono branco e aí sim lançado no inferno para pagar, né, proporcionalmente os erros que cometeu. E não existe aquela salvação universal que os universalistas ou os materialistas e os teólogos liberais acreditam, tá bom? A Bíblia fala claramente de uma punição eterna. E a lição então termina no tópico 3, meus queridos, falando a respeito da doutrina bíblica do inferno, ampliando e reafirmando tudo que já foi dito. Conceito bíblico de inferno, baseado em Mateus 5,41, que é o nosso texto áureo, que diz que o inferno é um lugar real, uma prisão. O Deus justo e bom jamais faria um lugar desses para o ser humano, não fez. O texto é claro, o inferno foi feito para... O lugar do tormento foi feito para o diabo e seus anjos. Aqui também nós podemos lembrar que aquilo que já dissemos, que o diabo nunca teve a chave desse lugar, porque lá não é a casa dele, lá vai ser a prisão dele. E quem fez o inferno foi o próprio Deus para punir o diabo e seus anjos. Em Mateus 10, 28, Jesus disse: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Então, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Corpo ressuscitado, no caso. É Deus, tá? É Deus que tem autoridade sobre o inferno, e não o diabo. De novo estou dizendo, tá? Amém? Mas é um lugar real e não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus, despreza a sua palavra, rejeita a sua mensagem, seu plano de salvação, não tem outro jeito. E aí a pessoa escolheu ir para lá. Portanto, quem vai para ou irá para o inferno é por sua conta e risco, tá certo? Então aqui é um dos conceitos bíblicos de inferno. A lição continua falando o que ensina a doutrina, o que ela ensina. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Já citei Mateus 10, por exemplo, e 28, que fala dessa doutrina, mas também tem outros tantos textos, como por exemplo 23 de Mateus e o versículo 33, que igualmente fala a respeito do inferno, de uma forma muito incisiva. Versículo 33. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, o inferno é uma condenação. É a execução da condenação. Já estão condenados aqueles, conforme João 3,18, por exemplo, aqueles que não aceitam a Cristo, já estão condenados. Mas a efetiva ação da condenação acontecerá no inferno, ou seja, a execução da prisão vai acontecer após o juízo final. Certo, amados? E então a lição termina falando do castigo que será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam claramente esse castigo eterno. Expressões como fogo inextinguível, Mateus 3,12, 9,43 de Marcos, fornalha acesa, Mateus 13 também, trevas. Interessante que há fogo, mas também se fala de trevas. Pois é. Fogo eterno é outra expressão, e não tem como diminuir, amenizar a palavra eterno. É eterno, sem fim mesmo. Lago de fogo em Apocalipse 19, 20. Por exemplo, outras 20:10, 20:14, 20:15. Então, a Bíblia Sagrada fala exaustivamente sobre o inferno como um juízo eterno, né? Juízo eterno, e não temporário como alguns querem
Não é que o ser humano vai sofrer por um tempo e depois deixará de existir. Não, sofrerá eternamente. Em Apocalipse, por exemplo, 19 e 20, nós lemos o seguinte, meus amados: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram os adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes dos mortos, diz o versículo 21, que morreram também, aqueles sem Deus no momento, irão para lá também, como vai dizer mais adiante o próprio livro do Apocalipse, porque quem serve o diabo vai acabar ficando onde ele ficar. Certo, meus amados? Infelizmente, é exatamente isso que acontece. 20:14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, seu nome não estava no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Este é o inferno final e é o castigo eterno. A lição termina falando exatamente sobre esta realidade duríssima que é o castigo eterno, que não é temporário, tá? É eterno. À luz então da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, sofrimento, isolamento em relação à comunhão com Deus é real mesmo, né? Ela existe. Então o ser humano precisa apegar-se cada vez mais com Deus, com a Bíblia Sagrada, aceitar a Cristo como Salvador, se ainda não o fez, e ficar firme até o fim da sua jornada. Que Deus, então, meus amados, nós que estamos nesta jornada em direção ao céu, tenhamos esta firmeza convicta de que Deus é bom, a sua misericórdia é grandiosa, e não deseja que nenhum ser humano feito à sua imagem e semelhança vá para o inferno, mas que muitas pessoas, infelizmente, escolheram servir o diabo, servir a si mesmos e etc. E um dia se depararão, melhor dizendo, com esta realidade duríssima, sem retorno. Inferno é realmente a viagem sem retorno, tá certo? Então que Deus nos ajude a permanecermos na jornada que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia! Deus providenciou um caminho, Deus providenciou o preço pago, o perdão dos nossos pecados, e é isso que temos que valorizar. Que Deus em Cristo te abençoe, então, meus amados, e até uma próxima. Em nome de Jesus. Amém.